na sequência você fica com a entrevista inédita com o bispo da Igreja Católica Liberal, Marcelo Rezende. Então quer dizer que, veja bem, essa Igreja Católica Liberal já então fica implícito o universalismo, a questão do diálogo interreligioso, como é que é isso? Na liberdade de pensamento, nós não somos proselitistas. Portanto, nós não fazemos questão que você se torne um católico liberal. Nós não o convencemos. Se a pessoa quiser ser membro da Igreja Católica Liberal, nós o aceitamos. Mas se ela quiser frequentar a Igreja Católica Liberal e se beneficiar de todos os sacramentos, de toda a liturgia, sem ser membro da Igreja Católica Liberal, também para nós não é um problema. Nós só pedimos que as pessoas se aproximem do altar para receber os sacramentos com respeito e dignidade. Fora isso, não há mais nenhuma obrigatoriedade. Então, existem alguns judeus, por exemplo, que gostam da liturgia católica e participam das nossas liturgias. Há alguns budistas que acham interessantes as cerimônias católicas e também participam das nossas cerimônias sem que seja exigido nada deles, que eles deixem a religião deles. Muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas devem continuar e ficar nos lugares aonde elas sentem que ali, naquele lugar, tem algo que é muito importante para ela, que faz a diferença. Se ele é um budista e ele se sente bem no budismo, ele deve continuar no budismo. Se ele gosta de participar das nossas cerimônias, ele pode participar das nossas cerimônias. Porque senão nós teríamos que voltar todo o conceito para trás, que é o conceito do dogmatismo, em que afirma que eu sou o dono da verdade, sim, eu tenho algumas verdades e eu tenho essas verdades para te passar. Nós, na Igreja Católica Liberal, nós não temos verdades para passar. Nós buscamos, junto com os fiéis, a verdade. Buscamos lado a lado. É interessante, Marcelo, que no trabalho do Uniluz, nós já aconteceu, né, de percebermos assim, líderes de determinadas religiões com a impressão de que nós estamos querendo tirar os adeptos da sua religião para formar uma outra religião com um pedacinho de cada religião, né? E o próprio Ramatiz, quando ele dá a definição de universalismo, ele nos propõe o seguinte, que o universalismo não seja uma colcha com retalhos de cada religião, mas apenas a convivência pacífica, o entendimento fraterno entre as religiões. Então é o que você falou, se você é budista, seja um bom budista, não precisa sair do budismo. Se você é espírita, seja um bom espírita, mas isso não impede que você vá na missa da Igreja Liberal e que o padre liberal não vai lá na Igreja Protestante fazer uma palestra. Então a ideia é essa. Vocês também, como vocês veem essa coisa do diálogo interreligioso? Para nós, o diálogo interreligioso é uma prática comum, porque nós não cremos nessas diferenças. Assim como você disse no primeiro módulo, que existem tantas religiões quanto as pessoas, por que existem tantas religiões quanto as pessoas? Porque cada pessoa é uma igreja e dentro de si existe o caminho da salvação. Dentro de cada um, para o cristão existe o Cristo, para o budista existe Buda e assim sucessivamente. E esse caminho é interior. E a religião fornece o quê? A religião fornece técnicas, métodos, maneiras. A religião, quando eu digo, é a organização instituída. Fornece técnicas, maneiras, modos de fazer com que você consiga encontrar dentro de você. Te dá ferramentas. Te dar ferramentas. Então, se você pode usar algumas ferramentas em alguma hora e outras ferramentas em outra hora. Você pode participar de uma Eucaristia e sentir a presença do Cristo dentro de você e antes ou depois fazer uma meditação num sistema, por exemplo, hindu, e também da mesma forma, e encontrando esse caminho dentro de você, esse caminho da salvação que é dentro de cada um. Portanto, a pergunta não tem muito sentido, né? Não tem sentido a pergunta sobre o movimento interreligioso. Eu acho que o movimento interreligioso, o que ele provoca, o que é importante é que as pessoas aprendam a respeitar as diferenças. Sim, sem dúvida. Uma coisa que para alguns talvez seja incompatível. No módulo passado eu disse assim, olha gente, vocês aguardem aí que vai vir um maçom aí, vocês vão conversar com o maçom. E aí, olha e vê o padre, né? Mas peraí, padre e o maçom? E, né, há algum tempo atrás, isso seria, pelo menos dentro da visão geral,
seria incompatível, né? Porque a religião dominante combatia, inclusive a maçonaria. Né? Você é maçom? Existe alguma incompatibilidade entre a maçonaria e a igreja liberal ou pelo contrário? Não, entre a maçonaria e a igreja católica liberal não tem nenhuma incompatibilidade, porque a maçonaria não é uma religião. Ela ensina, dentro da sua filosofia, que o homem encontre dentro de si mesmo esse caminho. Nós, como igreja católica liberal, respeitamos que existem várias técnicas ou métodos que servem para cada um, para que cada um encontre, então, esse Cristo dentro de si, e nós não vemos nenhuma incompatibilidade. É claro que, historicamente, houve e continua tendo diferenças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja e a maçonaria. É até uma questão interessante isso. Quando a gente fala de Igreja Católica Romana, nós estamos falando da instituição e de tudo o que ela representa, e de toda a sua legislação, de todos os seus conceitos e dogmas. Quando nós falamos isso, nós costumamos associar as pessoas, que é um problema, que você já falou. Os fiéis, alguns fiéis, não vou dizer felizmente ou infelizmente, porque isso não cabe a mim, seguem à risca toda a doutrina da sua igreja. Outros não. A grande maioria dos fiéis, seja da Igreja Católica Romana, seja de qualquer igreja cristã ou não cristã, a grande maioria são liberais. Eles absorvem e utilizam aquilo que eles acham interessante, mas continuam internamente tendo conceitos que são divergentes. Essa divergência muitas vezes obriga com que essa pessoa não possa, de forma livre, professar essa diferença naquele meio. Essa é uma grande característica liberal. Você pode professar a sua diferença no nosso meio. A única coisa que nós pedimos e fazemos questão é que haja um respeito entre as pessoas. Então, quando um sacerdote nosso faz uma pregação durante uma Eucaristia, por exemplo, ele prega aquilo que ele entende e que ele enxerga e que ele vê dentro de todo o estudo e formação que ele teve. Não necessariamente a verdade da igreja. Portanto, os fiéis têm toda a liberdade em absorver e utilizar o que ele acha importante e pensar diferente, sem o menor problema, sem a menor constrangimento do que ele não concordar. Meu querido Marcelo, uma questão interessante na Igreja Liberal é a questão dos sacramentos. Vocês utilizam os mesmos sacramentos da Igreja Católica tradicional e quais são eles, ou não? Nós utilizamos os mesmos sacramentos porque somos a mesma igreja. Nós nos consideramos fazendo parte da Santa Igreja Una, embora eu tenha certeza absoluta que pelo dogmatismo e pelo seu código romano, eles não têm como nos aceitar da mesma forma. Mas nós praticamos os mesmos sacramentos. Aonde está a diferença? A diferença está que, historicamente, como nos separamos no Concílio Vaticano I, nós não temos as alterações do Concílio Vaticano I e do Concílio Vaticano II. Então, na liturgia, você vai notar algumas pequenas diferenças. Vocês usariam a mais tradicional, vamos dizer. Pois é, né? Embora nós não sejamos tradicionais, a nossa liturgia acaba sendo um pouco mais tradicional, porque nós mantemos aquela fórmula e aquela forma antiga, né? Em termos de Eucaristia, muita gente chama de missa tridentina. A nossa missa é praticamente a missa tridentina. Não feita em latim, feita no vernáculo, na língua de cada país, como já o era antes da Igreja Romana. Nós já havíamos mudado antes. Além disso, foram feitos pequenos ajustes na liturgia. Isso foram. O que caracteriza o rito católico liberal. Embora 99% ele seja o mesmo, em todos os sacramentos, em batismo, na confirmação, na penitência, no casamento, né, no santo matrimônio, nas ordens sacras, mantemos as mesmas cerimônias. Uma outra cerimônia sofreu pequenos ajustes que, se as pessoas não souberem, elas nem percebem. Por exemplo, na Igreja Católica Liberal, não é obrigatória a confissão auricular antes da comunhão? Não, não é obrigatória. Não é obrigatória, mesmo porque dentro do próprio ritual da missa, da própria Eucaristia, você tem uma parte inicial chamada confiteor. E nós consideramos aquele confiteor como um ato de confissão e damos absolvição. Isso é tradicional da igreja.
A antiga missa sempre teve isso. É que a igreja, além do próprio confítere durante a missa, exigia uma confissão auricular. Na Igreja Católica Liberal, a confissão auricular é opcional. Ela existe, mas não é obrigatória. Posso te colocar numa saia meia justa? Veja bem, você é um estudante da teosofia também, né? Não necessariamente adepto da sociedade teosófica, ou ligado. Pode até ser, mas não necessariamente. E a teosofia, ela se baseia, assim, pelo menos a sua filosofia, é muito radicada no hinduísmo, né? Por outro lado, o Max Rendel, que vem da sociedade teosófica, ele vem com uma mensagem mostrando o cristianismo como uma religião do futuro, como uma religião mais moderna e mais universal. Você, como um padre católico, obviamente que você reconhece a excelência do cristianismo. Como você vê essa dualidade de conceitos entre a teosofia bem hinduísta e o cristianismo como religião mais universal? Olha, eu acho que... Bom, eu, além de ser bispo da Igreja Católica Liberal, sou maçom da Ordem Maçônica Mista Internacional Les Droits Humains, que é uma ordem francesa, e faço parte também como membro e conferencista da Sociedade Teosófica, entre outras coisas. Nós enxergamos, e isso acho que é muito claro para todos, que existe dentro da Igreja Católica duas coisas muito diferentes. Uma coisa, toda a própria liturgia, onde são ministrados os sacramentos e então ministradas as graças para as pessoas. Isso é uma parte muito clara, que é toda a parte litúrgica. Depois tem uma parte de compreensão, de entendimento da liturgia e das escrituras, que a igreja chama isso do discurso sobre Deus ou a teologia, que no caso da Igreja Católica Liberal não abominamos nem afastamos a ideia da teologia, mas utilizamos preferencialmente a teosofia. E nós acreditamos que a verdade, seja ela qual for, ela é a verdade em qualquer lugar, em qualquer tempo. Tanto que o próprio termo católico, se a gente for pegar São Vicente de Lerres, ele diz que tudo aquilo que sempre foi acreditado em todos os lugares e por todos é verdadeiramente católico. Então o próprio conceito do católico é isso. É encontrar essa verdade que permeia todas as coisas. Então, o católico em si seria universal. Universal. Nesse sentido, não importa a linguagem, se é linguagem indiana, se é linguagem árabe ou se é linguagem japonesa. O que importa é o conceito que está por trás daquilo, é a verdade. Esse conceito indiano não é 100% verdadeiro. Assim como os conceitos que nós temos dentro do cristianismo também não são 100% verdadeiros. Porque foram misturados historicamente com muitas outras coisas também. Interpretações. Foi interpretações, problemas de tradução. Então, nós precisamos garimpar. Então, nós temos dois problemas. O problema do objeto em estudo, que nós não temos 100% de certeza sobre a sua qualidade. E depois nós temos um problema do homem, que não é capaz 100% de compreender a verdade, mesmo que ali ela estivesse. Interessante, Marcelo. Então, nesse sentido, a pessoa deve aproveitar o que ela acha melhor. Mas olha, eu estou muito feliz da sua vinda aqui, né? Porque eu acho que vem assim, quase que patentear tudo que a gente vem falando nos últimos 5 anos, né, Zana? Essa posição da Igreja Católica Liberal, exatamente é tudo aquilo que eu acredito, que o Zanotti acredita e que Ramatiz tem nos trazido, né? Agora, por exemplo, se o telespectador quiser conhecer mais profundamente a Igreja Católica Liberal, vocês têm, assim, livros ou um site ou algum lugar onde as pessoas possam, uma capela, uma igreja? Como é que é assim? A Igreja Católica Liberal hoje está distribuída no mundo em mais de 30 países. No Brasil, nós temos em São Paulo, Porto Alegre, Brasília e alguns outros lugares que nós estamos abrindo, mas é muito melhor e mais fácil consultar diretamente através do site, que é www.catolicaliberal.com.br. Lá você tem não só uma quantidade grande de informações, tem áudios de várias palestras que nós temos dados e tem nossos endereços. E claro, será sempre um prazer receber todo aquele que quiser receber o benefício dos sacramentos, a graça dos sacramentos que foram outorgados, e nós acreditamos que pelo próprio Cristo,
nós podemos deixar à disposição de todos. Então vocês fariam, por exemplo, vamos supor, não é bem a palavra, mas a domicílio, vamos supor, lá no meu centro espírita, é um centro liberal, nós vamos fazer uma festa e gostaríamos que você fizesse uma missa. Entre em contato, você vai? Sem problema. Faríamos a missa lá sim, como fazemos casamentos em bufês, como fazemos batizados, todos os sacramentos. A mesma coisa no Ramatiz. Tem um participante ou algum elemento lá que quer se casar. Você faria o ritual dentro do centro espírita? Sim, sem ou problema nenhum. Ou batizaria, ou fazia um ritual da missa? Sem problema nenhum. Porque no passado nós fizemos um ritual da missa ligado à Rosa Cruz. O sacerdote é o José Maria Nogueira, né? Então não teria problema nenhum. Não tem problema. O que a gente tem que considerar, e que isso é efetivamente um limitador, é que embora nós sejamos totalmente liberais no discurso, em termos de liturgia nós não somos absolutamente nada liberais. A liturgia, a gente segue a antiga liturgia da forma que tem que ser feita. Então, para fazer uma missa tem pré-requisitos da questão do local, as coisas que tem que ter, eu tenho que levar, os horários em que as cerimônias podem ser feitas, a forma com que, quer dizer, nós não mudamos em absolutamente nada a liturgia. Eu acho que isso é que nos garante, de fato, a certeza da validade dos sacramentos e a certeza da validade da descendência apostólica, onde nós mantemos eu acho que sem nenhum liberalismo. Acho que vocês mudaram alguma coisinha. Quer que eu te falo? A questão do temor e da ira de Deus. Então, vocês não exploram isso. Quando eu estava comentando sobre a questão de pequenos ajustes que foram feitos na liturgia... Mas isso é muito importante, viu? Nesses pequenos ajustes foi diminuído um pouco a parte do temor a Deus e foi enobrecido e aumentado as partes que falavam do amor. Então, todas as partes da missa que eram relacionadas com o amor foi dado mais ênfase. E a parte, por exemplo, do pecador, sou pecador, aquilo foi levemente diminuído. Temos o Kyrie, é claro, que faz parte da missa, que o Senhor tem de piedade de nós, mas são partes importantes e fundamentais. Só não damos ênfase nessas partes. Então, é o pequeno ajuste que foi feito no rito chamado rito católico liberal. É porque eu acho que fica um pouco mais alegre a religião, né? Aquela ideia do Deus punitivo, do Deus bravo, do Deus que massacra o pecador, já é pecador. E você não massacra ele, fica muito pesado. Quando eu vi essa... Porque a gente encontra muito forte isso nas igrejas ortodoxas, sim, muito mais do que na católica romana. Essa parte é mais trabalhada, é mais forte. Na ortodoxa? Nas ortodoxas, de um modo geral, a questão da pessoa se conscientizar do seu erro, de que é um pecador e de que precisa de arrependimento, o que não deixa de ser uma verdade, e isso é explorado de uma forma muito mais significativa. E nas pentecostais também? Sim, aí fora da igreja as pentecostais aí a gente já tem um leque muito grande, que são mais de 30 mil denominações cristãs diferentes no mundo. Na pentecostais? Não, considerando as católicas e as pentecostais, então cerca de 30 mil. Você sabe que uma outra coisa que eu também achei muito interessante, eu não sei nem se vai dar tempo de terminar. Se não der, semana que vem você vai voltar, né? A gente sempre faz dois programas, então a semana que vem nós vamos fazer mais um programa e aí você continua. Uma das pedras angulares do ensinamento do Ramatiz é aquilo que ele chama de a iniciação à luz do dia, a vivência dos ensinamentos. Parece que isso para vocês também é uma pedra angular. Sim, o objetivo do sacramento, de todos eles, é lembrar que existe Deus em você, lembrar da perfeição que existe em cada um de nós e da possibilidade de encontrarmos essa perfeição. E essa lembrança que é feita através dos sacramentos, é pedido nos sacramentos, durante os sacramentos, que isso se torne algo efetivo na sua vida lá fora, que no dia a dia isso se mantenha, que essa energia que você recebe, ou essa vivência que você está experimentando nessa cerimônia, que ela possa continuar na sua vida. Pois é, meu amigo, tudo que é bom dura pouco. Chegamos ao final de mais um programa, a sua despedida. Eu, como despedida, vou deixar a todos a minha bênção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vos abençoe, preserve e santifique a todos. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final de mais um programa.
muita paz, muita luz, um beijo no teu coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Zana? Amigo telespectador, foi muito gratificante estar junto com você. Até o próximo programa.